Olá, amados irmãos, graça e paz, amém? Bom, estamos aqui para fazer os últimos vídeos, o nosso vídeo de hoje, do nosso apontamento do livro O que o presbiteriano inteligente deve saber. Nosso apontamento agora é o vídeo 12 e o capítulo é o 18. Aí nós vamos fazer o 19, 20, 21, 22, 23, 24 e o 25. E encerra-se os vídeos. Nós temos ainda mais 5 vídeos para fazer, que eu vou fazer uma união entre esses vídeos que falam do batismo. E a aula passada nós estávamos falando sobre a criação do universo e do homem, especificamente falando sobre a questão do pecado do homem, né? Como que o homem herdou o pecado de Adão, e também sobre qual é o conceito que temos sobre, qual é o conceito que a igreja reformada tem sobre a alma, se ela é dicotômica ou tricotômica, se o homem tem alma, espírito e corpo, ou só tem espírito e corpo, ou espírito e corpo, ou alma e corpo, isso é a mesma coisa. Então foi isso que foi falado no vídeo anterior. E nesse vídeo agora, capítulo 18, nós vamos falar sobre o plano de salvação. Como sempre, eu vou fazer uma leitura e vou fazendo os apontamentos. O texto diz assim: algumas pessoas perguntam, já que Deus é onisciente e, portanto, sabia que o homem ia pecar, por que não impediu que isso acontecesse? A resposta honesta é que não sabemos porque Deus não impediu o homem de pecar. Mas sabemos que o Criador não estava alheio à situação da criatura. Antes de criar o mundo, ele já havia estabelecido uma aliança com o Filho para salvar o homem. Aí eu vou pular e diz assim: baseado nesse pacto ou aliança da redenção, então, ou seja, quando o homem ele peca, já havia uma aliança da redenção. Jesus Cristo, para a igreja reformada, para a igreja cristã de um modo geral, Jesus Cristo não é um plano B. Ou seja, o homem pecou, Deus tentou fazer com que o homem continuasse ainda respeitando suas leis e reconhecendo a sua existência, sua grandeza. Aí, como não deu certo, Deus resolve trazer Jesus Cristo. Não é plano B. Pelo contrário, Jesus Cristo morre antes da fundação do mundo. Essa que é a nossa linha teológica cristã. Nessa aliança, né, de Jesus salvando o mundo, que os teólogos chamam de pacto ou aliança da redenção, o Filho se coloca no lugar do pecador, incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, suportando o castigo necessário e de satisfazer as exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Baseado nesse pacto ou aliança da redenção, Deus estabeleceu com o homem, agora pecador, um pacto de amizade e salvação, denominado pelos teólogos de pacto ou aliança da graça. Nesse pacto, Deus oferece ao pecador a salvação e a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Felizmente, o plano de Deus para o homem não se esgota no Éden. Então, o que eu achei interessante aqui e que explica muito bem é o conceito que muitas vezes um amigo ou alguém tem de dizer assim: as pessoas falam que só há salvação se aceitar Jesus. E essa afirmação que as pessoas têm, elas acreditam que seja uma exclusão. Elas não conseguem compreender essa relação do pacto. Portanto, elas ficam receosas de entender por que o cristão fala assim que somente em Jesus há salvação. De fato, entendendo a questão do pecado na Bíblia
e a questão do pacto, de fato só há salvação, né, em Cristo Jesus. Bom, eu quero então mostrar que há uma situação aqui a ser discutida do plano de salvação. Primeiro dele que Adão peca, né? Pecado e castigo. Há um pecado e há um castigo para o pecado, e há a obra de Cristo que resolve essa má notícia do pecado. O texto em si, ele trabalha com essas questões. Eu vou continuar para a gente analisar. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas nasceram pecadoras. Davi reconheceu isto e declarou: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 151, 5. Mas o que é pecado? É qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Se analisarmos algumas palavras gregas usadas pelos escritores do Novo Testamento para designar pecado, fica mais fácil compreender a sua extensão e abrangência. Veja algumas dessas palavras. Aí ele vai citar várias palavras em grego que está em vários textos da Bíblia, como por exemplo a palavra em grego hamartia, que está em Romanos 5:12 ou Tiago 2:9, que significa errar o alvo, e paráptoma, que em Romanos 5:15 significa escorregar ou cair, desviar-se da verdade e da justiça. Aí ele fala aqui também adíquia, Romanos 9:14, ou 1 Coríntios 13:6, que significa injustiça. Parabases, Romanos 2:23, que significa transgressão e ato de passar além da linha. Ou a outra palavra que chama anomia, que está 1 João 3:4, significa desobediência e desrespeito à lei. Então, quase todas essas palavras dão o mesmo sentido que a gente quer, que é o desvio da vontade de Deus e o esquecimento daquilo que é certo segundo o plano de Deus, como por exemplo justiça, amor, respeito, entre tantas outras coisas. Então, tudo isso desagrada a Deus e tudo isso é pecado. Lembrando que o maior pecado do homem é não reconhecer que Deus existe e não reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Esse é o maior pecado humano. O homem trata o pecado levianamente, mas Deus o trata de modo severo. O pecado é uma violação da justiça de Deus e um insulto à sua santidade. Por isso, Deus o castiga nesta vida e na futura. O pecado é a desgraça do homem. Todo o seu sofrimento e miséria são devidos ao pecado. O pecado é a causa básica das dores, perdas, angústias de corações e frustrações. Então, o pecado é não reconhecer Deus como ser existente, é não levar em consideração o que ele diz, é não fazer o que ele diz, né? Então, o pecado é tudo isso. E uma vez que nós já partimos as nossas ações na total independência de Deus, automaticamente nossas ações serão pecaminosas. E é o que a gente vê no mundo. O que o mundo de hoje tenta fazer? O mundo de hoje tenta negar Deus, por consequência, tentará negar o pecado. Mesmo que o pecado, mesmo que haja o pecado, vão tentar mostrar que o pecado não existe. Por que a sociedade tenta mostrar que o pecado não existe, que é uma questão de opinião? Porque uma vez que você já negou Deus, automaticamente consequência disso é o total descrédito da gravidade ou da existência do pecado. Essa aqui é a grande questão. Então a sociedade, de um modo geral, ela caminhará sempre para essa questão de não validar mais o pecado, e o pecado então se tornará apenas uma atitude de cada um pensa o que quer sobre sua vida,
né? E são forças opositórias, não há o certo e errado. A gente consegue ver isso suavemente no próprio indústria do cinema. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, na indústria do cinema, personagens que nós considerávamos, mesmo que seja dentro do imaginário, como personagens malignos, ou personagens do mal, e tínhamos personagens do bem. E hoje nós temos cada vez mais uma indústria do cinema mostrando exatamente a cosmovisão da sociedade. Qual é a cosmovisão da sociedade? Que não existe bem e mal. E que o mal pode virar bem e o bem pode virar mal. Por que que há esse conceito? Porque, partindo do princípio de que Deus não é o Deus que se revela na Bíblia, não é o Deus da justiça, não é o Deus que não faz pacto com o mal, não é o Deus como não é o Deus que não pode se contaminar, porque é puramente santo, como não é esse Deus que Hollywood acredita, automaticamente muitos personagens bíblicos, personagens imaginários da Walt Disney têm se transformado, têm mudado sua roupagem. Por exemplo, você vê Malévola, que era um personagem da Walt Disney, que era uma bruxa má, e recentemente foram 2 filmes feitos com esse personagem, e essa Malévola, ela não é má. Ela tinha uma atitude má, mas ela não é má. Então, esses conceitos da mudança, né, do mal e o bem, que também se encontra, por exemplo, no Guerra nas Estrelas, Star Wars, também é a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, isso tudo é para mostrar como o homem está se distanciando da revelação bíblica, que mostra um Deus que existe e que é santo, e que mostra que o homem pecou e precisa de sua redenção, precisa de sua mudança de vida, que está em Cristo Jesus. Está na obra redentora de Cristo, que é o capítulo que segue, que diz assim: a obra redentora de Cristo. Deus nutre um grande amor por nós, mas ele não pode transigir com sua justiça. Ele não pode simplesmente fechar os olhos para o pecado do homem. A justiça exige reparação. Alguém precisa pagar pelo erro cometido. Ao contrário de nós, Deus é justo. Se o meu filho tivesse pecado, eu iria encobertar o pecado dele. Então Deus não encoberta o pecado do homem. Então é aqui que a gente tem que compreender. Deus é justo e santo. Ele não encobre o pecado. Ele pune o pecado. Só que ele é amor. E ele resolveu punir o pecado em Cristo. Portanto, por isso que todos aqueles que acreditam em Cristo e na morte de Cristo e vivem o Cristo, não pode ser punido, porque Cristo já foi punido por ele na cruz. Então, por isso que a gente vai dizer que a salvação só em Cristo. Salvação do quê? Salvação de ser punido pelo pecado. Mas Deus mesmo, movido pelo seu grande amor, providenciou um meio para a salvação do pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Se você não é cristão e está gostando do que está ouvindo, leia o Evangelho de João, sobretudo capítulo 3, versículo 16. Leia também Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Chegada a hora própria, o Filho assumiu a natureza humana para sofrer em nosso lugar e nos remir. Então, Jesus encarna em corpo para sofrer por nós, porque quem pecou foi um homem, então precisa representar o homem por total. Por isso Cristo tem a natureza humana. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, parece subverter a ordem estabelecida. É natural pensar que aquele que erra deve permanecer acorrentado às consequências do seu erro. Como eximir da responsabilidade por seus erros os patifes que arruinaram tantas vidas? Na parábola do filho pródigo,
contada por Jesus, podemos ver tanto esse anseio de justiça como a solução para o dilema da impunidade. Então a parábola de Jesus, aqui o autor vai mostrar que a parábola de Jesus mostra claramente o filho, né, que pede a herança do pai e vai gastar toda a sua herança, vai viver sua vida longe do pai, longe dos interesses do pai, longe da vontade do pai, vai viver seus próprios interesses independente, vai fazer tudo o que dá à sua cabeça e acaba vivendo uma vida dissoluta, perde todo o seu dinheiro e ele lembra do amor do pai e resolve voltar para o pai e pedir perdão. Então, o que o autor está mostrando aqui, que esse conceito de saber o erro que fazemos e a necessidade de voltar atrás e pedir perdão, e se encontra na parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, e ao mesmo tempo o personagem da parábola, que é o pai, representa de certa forma a Deus que perdoa sempre o pecador, que vai a ele arrependido. Então, a necessidade do arrependimento, que também será propriamente o próximo ponto desse capítulo, que é o arrependimento de fé. Os escritores do Novo Testamento usaram a palavra grega metanoia para designar o arrependimento. Metanoia significa mudança de mente, envolvendo opinião, alvo, intenção e propósito. Por isso, o arrependimento pode ser definido como a mudança produzida na vida consciente do pecador, pela qual ele abandona o pecado. O arrependimento, quando verdadeiro, leva o pecador a abandonar o pecado e a se voltar para Deus. Qualquer coisa parecida com arrependimento, se não levar o pecador a abandonar o pecado e se voltar para Deus, não é verdadeiro arrependimento, é tristeza humana. Isso se encontra em 2 Coríntios 7:10. Então, qual é a verdade do arrependimento cristão? É um arrependimento de mudança de vida, de reconhecer que o que fez foi errado, e uma mudança de vida no outro sentido. Então, o indivíduo que fala que se arrependeu e continua vivendo uma vida parecida com o que ele vivia, ele não se arrependeu. Tem que tomar muito cuidado com isso. O indivíduo que se arrepende e se beneficia dos seus erros. Isso também não é arrependimento. Arrependimento é a total mudança de vida e arrependimento, no sentido aqui, bíblico, o arrependimento sempre estará atrelado a uma nova vida com Cristo, a uma nova vida com Deus. Sempre quando o arrependimento for bíblico, é nesse sentido. Não há nenhum arrependimento do homem, biblicamente, que o legitima a pedir perdão, reconhecer os erros e não se voltar para Deus. Ou seja, não partir a sua vida a partir de agora em Cristo, na vontade de Cristo. Não há o arrependimento bíblico, ele não é um arrependimento da ordem que você pede perdão a Deus e depois segue sua vida sem Deus. Não, é pedir perdão a Deus, não errar mais naqueles pontos e seguir a partir de agora a tua vida com o Senhor Jesus Cristo, na vontade dele, cumprindo sua vontade e seguindo aquilo que pertence ao reino de Deus. Esse que seria o arrependimento correto. Então, para concluir, para ser salvo, o homem precisa reconhecer que é pecador, que nasceu em pecado e continua pecando. Que os seus pecados são muitos e suficientes para expulsá-lo da presença de Deus, para condená-lo ao inferno. Precisa reconhecer que suas boas obras são insuficientes para a salvação. Que elas são insignificantes em quantidade e em qualidade. Além desse reconhecimento, o pecador precisa arrepender-se sinceramente de seus pecados e crer em Cristo para a sua salvação. Aqui eu achei interessante, para terminar, amados, porque o que o texto está dizendo é que nenhuma obra humana pode fazer com que o homem pague
o seu distanciamento de Deus herdado em Adão. Já começa por aí. E nenhuma obra humana, de bondade ou qualquer outra obra, pode apagar as próprias atitudes pecaminosas que aquele cidadão tem diante de Deus. Então, o homem não pode, por benefício, por atitudes benéficas, por fazer o bem, conseguir apagar a herança do pecado, né? O pecado original em Adão, a dívida em Adão, e nem apagar os seus pecados em vida que está cometendo desde quando ele nasce até o momento que ele tem a plena consciência da necessidade de um novo relacionamento com Deus. Então, não há possibilidade do homem ter um relacionamento com Deus melhor, porque ele vai fazer obras caridosas. As obras caridosas são necessárias e Deus, aqueles que aceitam Jesus, devem fazer porque estão caminhando na busca do amor e da justiça, mas a salvação somente em Cristo Jesus. Crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Um abraço a todos. Próximo vídeo que falaremos do capítulo 19, a garantia da salvação. Até mais, um abraço.